Ainda falando sobre o caso da bombeira civil e do chefe de segurança, que também era bombeiro civil, que morreram lá no Shopping Tijuca, tá? O que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: eles perderam as suas vidas fazendo uma atuação, né, em prol da população, em prol da sociedade. Então, ao meu ver, seus familiares deveriam receber uma homenagem, né, lá, uma moção honrosa pelo ato de bravura deles, independente do que se acha, né? Porque muita gente foi nos comentários em rede social, e principalmente você que é bombeiro civil, não faça isso. Não é o momento de fazer comentários acerca de que se a ação foi errada, demoraram muito. Não é o momento, porque eles estavam no final do expediente, cansados. Vocês sabem como é a rotina de um shopping. O bombeiro civil, ele não fica só fazendo as suas atribuições. Vocês que são bombeiros civis, você sabe muito bem as injustiças que acontecem aqui no Brasil. Eu peguei uma matéria do Globo, né, que está dizendo eu já tinha falado sobre isso antes de ver a matéria, que a mãe da menina disse que a menina reclamava que o cilindro não estava com o peso adequado, possivelmente com a metade do peso, e que os tirantes da máscara estavam danificados, né? O que poderia ter feito o quê? Como eu falei no outro vídeo. Você imagina, você está ali para fazer um combate. Ah, mas demorou tantos minutos. Você sabe a distância da brigada para o local? Você não sabe, né? Então, primeiro você tem que entender o seguinte: ah, mas levou 10 minutos. Você entenda, o bombeiro civil, ele, por mais que tenha que fazer as coisas com pressa, ele tem que fazer as coisas com cautela e com calma. Mesmo que de forma apressada, ele tem que se policiar, porque há muitas responsabilidades de um shopping. Coisas que não foram feitas ali. O alarme do elevador, o sistema de emergência, aquele vidrinho lá que você quebra, ele serve para manter os elevadores com as portas abertas e ninguém tem acesso ao elevador. Eles ficam parados, se tiver alguém dentro, ele vai manter as portas abertas e ninguém consegue acionar ele. Isso evita que uma pessoa morra asfixiada com fumaça, né, por um espaço confinado. Ainda mais se acabar a energia por conta do fogo ter atingido alguma questão elétrica ali no shopping, tá? Por mais que tenha gerador ali, eu não sei como é que é o funcionamento em relação ao compartimento do elevador. Já tinha um erro ali que não é um erro dos bombeiros civis, né? Tem ali os BVI, os brigadistas voluntários da empresa, do shopping, que são funcionários que são treinados para essa atuação em um momento para fazer evacuação com cuidado, sem pisoteamento, né? Retirar as pessoas do shopping. É um plano de emergência traçado. Parece que foi cumprido depois de um tempo, dizem que foi cumprido. A mangueira não tinha pressão, tá? Agora, na questão da roupa de aproximação, vocês não podem dizer que um funcionário não tem experiência, porque há uma exigência. Esse funcionário que vai trabalhar no shopping, ele faz uma NR20, ele faz um procedimento com roupa de aproximação. Você percebe que a menina veste a roupa de aproximação, o outro rapaz também veste, não o segurança, um outro bombeiro também está vestido com traje. É uma roupa que não é para entrar no fogo, é uma roupa de aproximação, tá? Eu sempre falo que, por exemplo, em questão de um veículo elétrico, você não tem extintor para apagar um veículo elétrico, porque a quantidade de extintor para apagar um veículo que já é um incêndio, um veículo de lítio, né, íons de lítio, ele já está numa temperatura acima de 1000 graus, ele já é um incêndio pronto, ele elimina hidrogênio no ar. Então, a roupa de aproximação serviria para dar uma proteção se a pessoa precisasse fazer um resgate, ou utilizar a água para os veículos do lado, para que não incidisse calor, não irradiasse calor para esses outros veículos, ou para a instalação de gás. Porque no momento o SPK, o Sprinkler, vai estar jogando água em cima de um carro elétrico, vai causar explosões, que é um material classe D, pirofórico, que queima em alta temperatura, não tolera água. Então, ali o bombeiro tem uma manta térmica, né, que cobre o veículo, que vem com uma equipe. Então, quando é um incêndio, se trata do bombeiro militar.
No momento que a menina está considerando sobre a roupa de aproximação, coloque-se no lugar dela. Se você é uma pessoa que sabe que aquele cilindro não está cheio ou que aquela roupa não está adequada, você tem duas considerações a serem feitas. Uma, se eu não colocar isso, vão me questionar porque eu não coloquei. Duas, se eu colocar, isso vai me prejudicar porque eu não vou ter como utilizar isso. O correto seria, aquela roupa de aproximação teria que estar totalmente adequada, ainda mais se tratando de uma empresa como a CM Couto, que é uma empresa que presta esse tipo de serviço. Então eu não vou entrar no mérito aqui de dizer que a roupa estava ou não, mas que a gente precisa duvidar dessas questões quando a gente vê dois bombeiros saindo, tossindo, alguma coisa deu errado, a menina apontando para o cilindro. O cilindro de oxigênio é muito fácil de ser usado ali. Você abre toda a torneirinha e volta uma. O próprio Bombeiro Paraíso ensina isso na internet, né? Então quem faz a NR20 tem um pouco de prática com a roupa de aproximação. Ele faz o treinamento, corre com a roupa, sente o peso, entra em espaços confinados. Tem um treinamento, não é um treinamento excepcional como o dos bombeiros militares, não, mas é um treinamento que dá para ele ter uma noção, até porque o bombeiro civil trabalha com princípio de incêndio. Então nunca, o segurança morreu em cima do mezanino, ele correu muito para lá e para cá, ele respirou muita fumaça, com a preocupação com a vida do próximo, ele talvez esqueceu até dele mesmo. Isso acontece, gente, porque nós somos profissionais que trabalhamos com vida e a gente tem aquela responsabilidade. E às vezes, no calor da emoção, você não está com a sua mente pensando em você está pensando em resolver o problema, em fazer alguma coisa. E aquele homem, desesperadamente, foi tentar ajudar, né? E por isso que eu falo, não julgue a situação, se está certo ou está errado, porque na hora de uma ocorrência, nós tomamos ações que às vezes a gente não pensa nas demandas, né? Mas que em todo momento ele estava fazendo aquilo pelo próximo, em todo momento ele estava incumbido de suas responsabilidades e foi ele que perdeu a vida, não foi uma vítima, outras vítimas, não foi a população flutuante. Então como é que vocês vão dizer se ele está certo ou se está errado? Se houve uma dedicação da parte dele, se houve um sacrifício ao ponto dele perder a própria vida, em pleno dia 2 de janeiro, na virada, praticamente depois da virada do ano, sabe? Então é muita falta de sensibilidade vocês não entender o lado do profissional. Erros são cometidos todos os dias, mas os erros que eles cometeram, se cometeram, foi em prol da sociedade, tá? Bombeiros militares também cometem erros e perdem sua vida. Isso acontece direto. Na Boate Kiss, por exemplo, há denúncias de que não havia cilindro de oxigênio para os bombeiros, que a roupa não estava completa e que existiu dinheiro para ser comprado esse material e comprar um carro e uma máquina de café. Isso são denúncias lá da pessoa lá que é da boate que fala esse depoimento, né? Então, e também os bombeiros que eram os mais experientes estavam em curso em outra cidade. Então existem erros. Agora, uma coisa é certa, não foi o bombeiro civil que causou o incêndio. Uma das coisas que vocês precisam entender, que não é o bombeiro civil que causa o incêndio. Um combate, ele tem que ter, para você combater um incêndio, dentro de uma estrutura, tem todo um sistema para você abrir uma porta. Você não pode meter o pé na porta e causar um backdraft. Você tem que abrir a porta com o pé de cabra, com cuidado. Você tem que ver se a maçaneta não está quente. Você está com a roupa de aproximação já deixando a linha de mangueira pronta. Você tem que ter visibilidade para chegar num quadro de energia, porque você não vai combater com água um incêndio quando tem energia dentro da sala. Você tem que saber o que tem dentro daquela sala. Se você tiver um esguicho compacto, seu direcionamento é para o teto. Você abre um pouco a porta, joga água, fecha a porta para não entrar muito oxigênio, para que não cause lá dentro já está acontecendo um flashover, né, onde os elementos todos já estão ali consumidos, até a própria fumaça, a temperatura da porta ali já está acima de 700 graus, então há um procedimento muito agachado ali, muito cauteloso, que os gestores não entendem como funciona. Ele quer o problema resolvido, mas não coloque sua vida em risco.
Se você chega num lugar, não tem roupa de aproximação, existe muita fumaça, você vai ter que fazer o que for possível para ajudar quem está lá no meio para poder sair, né? Conduzir portas de emergência, né? Ó, vem por aqui, olha, desce por aqui com cuidado, né? Agora, no nosso conceito de bombeiro, vítima é vítima. Se a pessoa morreu lá no meio da fumaça, você não tem uma roupa de aproximação, você não tem como chegar, você não se torna uma vítima. É isso que muita gente vai comentar nas redes sociais e não sabe. Existem procedimentos que as pessoas, que o bombeiro civil e nem o militar fazem. Esses dias tinha uma pessoa querendo que algumas pessoas queriam que a moça do SAMU, a técnica de enfermagem, ou médica, eu acho que era técnica, né? Descesse lá numa ribanceira para socorrer as pessoas que estavam num carro lá embaixo. Quando a sua vida ou a vida da sua equipe está em risco, não é uma missão de socorro, entenda isso. Se uma pessoa acabar de ser baleada aqui e eu for socorrer e perceber que os miliantes ainda estão ali ao redor, eu não sou obrigado a socorrer. Isso não é uma missão de socorro, porque o leigo não entende o procedimento, o leigo não entende os protocolos. Eu não posso colocar minha vida de socorrista em risco para salvar uma pessoa. Em risco a gente está sempre colocando, né? Mas não ao ponto de que você tem que pesar os riscos, não ao ponto de você perder a sua vida. Então, a gente sabe que o fator vida é mais importante em certas ocasiões, mas que a preservação da sua vida como socorrista é mais importante, da sua equipe é mais importante do que a vítima. Primeiro você, segundo sua equipe, depois você vai pensar na vítima. Isso é um estudo, e muitos leigos não sabem disso. Então não se trata de omissão de socorro, tá? Então chegou lá, está um incêndio pronto lá, é um bem material que já tinha sido relatado, já tinha sido colocado, já praticamente já informado. Não te parece que não sei se tinha um varado aquilo ali, ou seja, houve irresponsabilidades muito anteriores a ponto de chegar àquela condição que ceifou a vida desses dois bombeiros civis, né? Tanto o segurança, que não são brigadistas, tá, gente? Eles são bombeiros civis. Esquece essa questão de brigadista para bombeiro civil. Nosso certificado de bombeiro civil, nossa lei é federal, 11.901, é uma lei federal, tá? Nós somos bombeiros civis. Se não acham que somos dignos, o problema é de vocês. Nós somos bombeiros civis. Tá aí a resposta. Nós somos tanto bombeiro que a gente perde até a vida para socorrer a população, tá? Então, antes da chegada de um bombeiro militar, num ambiente onde uma pessoa sofreu um infarto ou sofreu uma parada cardiorrespiratória, quem vai fazer todos os procedimentos para manter os seus sinais vitais é o bombeiro civil. Então, acho que são dignos de serem chamados de bombeiros. Então, o traje de aproximação na questão lá da bombeira seria para que ela não respirasse fumaça, né? Você já viu lá na COP30 o que acontece quando leigos pegam os extintores e usam, e aí quando chega o bombeiro lá para poder utilizar o extintor, tá tudo bagunçado, tá um monte de pó químico no ar. Teve um cara que a mangueira sai rodando. Se você é leigo e não sabe usar, deixa para o profissional usar, porque o profissional vai precisar atuar. Chega lá, vocês já esvaziaram todos os cilindros, né? Então a bombeira coloca a roupa de aproximação com respiração autônoma. Ela não vai entrar dentro do fogo, ela vai ver as condições que tem, ela vai ver se existe uma vítima ali, se existe alguém precisando, porque ela com a roupa de aproximação, com a respiração autônoma, ela tem condições de chegar até certo lugar, até que seu sistema de autonomia comece a emitir alarme sonoro, que aí tem 3 ou 5 minutos para sair do local, porque a demanda de oxigênio, que eu não sei se é 20 minutos, está se esgotando, né? Depende lá do cilindro, aquele cilindro parece ser meio antigo, então está se esgotando, e aquela pessoa tem 5 minutos para sair daquele ambiente onde está a fumaça, porque está em risco a vida dela. Então, até isso tem que ter um cuidado, né? Você pode controlar a quantidade de ar que você respira, o que fica um pouco difícil, né, quando você está ofegante, porque o ar só é preenchido ali conforme você respira. Se você segurar um pouco o ar, você não consome, tá? E a fumaça, se você abrir a máscara um pouquinho, o oxigênio sai impedindo a fumaça de entrar.
Mas o material estiver mal colocado, né, os tirantes da máscara estiver ressecado, tiver algum problema, pode ser, se não tiver o oxigênio ali dentro do cilindro, pô, aquela pessoa está com uma roupa que vai sufocar ela, né? Que quando ela tirar ali todas as conexões, ela vai estar respirando a fumaça com aquela roupa pesada. Então, quando você está numa empresa onde a coisa não está funcionando perfeitamente, a empresa possivelmente colocou a sua vida em risco, né? Recebe é responsabilizado. Só que a gente sabe que isso aqui é Brasil, tudo acaba em pizza, nunca é nada levado para frente, não existem investigações sérias, isso vai acontecer todos os dias, né? Porque não há fiscalização em lugar nenhum, não há sindicato assim, que faça fiscalização em todos os lugares para saber se o trabalhador está trabalhando em desvio de função. Os sindicatos não estão nem aí para essas coisas, vai ali um pouquinho só para dizer que faz, mas não existe uma fiscalização verdadeira. Tinha que fazer o Ministério do Trabalho com a Polícia Militar fazer isso daí, se fosse o caso. Ou a Polícia Civil fizesse isso, mas no Brasil a condição de trabalho é péssima, é desvio, acúmulo de função, é gente trabalhando em pé no sol, salário ruim, é condição de trabalho miserável, uma condição ruim. E a gente que é bombeiro civil, quando vai fazer um freelance, querem pagar 100 reais daqui a 30 dias, tem empresa que não paga, tem empresa que pede para o cara fazer um plantão extra, e essas são as injustiças que ocorrem. Aí vocês também querem exigir perfeição no profissional. Embora os profissionais de bombeiros civis busquem, a maior parte, muitos deles, né, buscam o conhecimento. Tem muita gente que não busca, mas tem gente que busca, faz as NR, após a formação tem NRs, NR10, né, para você entender da parte elétrica, você vai trabalhar, né, não é só fazer o curso de bombeiro civil não, gente. O curso você tem uma rotina exaustiva lá no dia do curso, da prática, né? Você tem as práticas exaustivas, nem todo curso segue a risca isso. Aí você tem especializações, as NRs, né? Para trabalhar a altura ou para fazer um acompanhamento de um serviço à altura, NR35, a 10 para falar de quadro de energia, aproximação, né, com aproximação mínima de redes elétricas. Então tudo isso são aulas, né? Aí você tem também aquelas empresas que colocam tudo online, aí o aluno estuda se quiser, né? Então tem aquela pessoa que tem as NR, mas não tem o conhecimento. Essa é a realidade. E tem gente que não tem as NRs e tem o conhecimento. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma NR. Eu não fiz nenhuma NR, mas eu estudo todos os dias. Como eu tenho curso de elétrica até Fora-Way, até disjuntor, eu já fiz elétrica, né? No CEI de Quintino, na FATEC, mas não peguei o diploma, mas eu tenho um certo conhecimento. Eu estudo as NR35, eu estudo um pouco de cada coisa, eu estudo sobre ideia, sobre cardioversor, algumas coisinhas aí eu boto na internet. Então, há uma diferença entre ter e estudar. Agora, se eu sair do meu emprego, com certeza eu vou fazer as NR para me concorrer no mercado de trabalho aqui fora, porque vão exigir essas NR. Então, eu não quis fazer as NRs, tá? Mas eu posso fazer 8 horas de estudo, você tira uma NR, você tira 3 NR, né? Cada NR 8 horas de estudo. Você consegue tirar. Agora, online, se vai fazer online, não teria problema. Só desde que você estude, desde que você aprenda. Porque quando chegar na entrevista de emprego, você vai ter que saber. Então, há uma diferença entre bombeiros civis que gostam de estudar, né, e aqueles que só têm os cursos. Então, gente, é importante a gente entender que a vida do bombeiro civil é uma vida de constante aprendizado. Tá? Onde você tem pessoas que não estudam e tem pessoas que estudam. Então você não pode dizer que a profissional lá que faz a NR20, que tem todo mês vem a supervisão para ela colocar a roupa de aproximação, fazer os testes tudo certinho, só para treinamento, né, nível de treinamento, de capacitação. Então você sabe que a menina sabe colocar a roupa de aproximação. Talvez o que aconteceu ali ou algum problema no traje na hora da colocação, ou algum problema técnico mesmo, né, de defeito ou falta de oxigênio, né? E ali, qual era a necessidade de se entrar no meio de uma fumaça? Se a rede de pressurizada, né, a pressurização
da rede, né? Você tem que entender se ela é manual, se ela é automática. Geralmente é automática, né? A bomba cria um vácuo na câmara de vácuo e pressuriza a água lá da CMI, né? Das caixas d'água. E ali tem a reserva técnica de incêndio que pega toda a água, né? Ela consegue extrair toda a água da caixa d'água, mas tem uma parte reservada somente para a reserva técnica de incêndio que o prédio não pode utilizar, porque são reservas técnicas de incêndio, são para uso emergencial. Então, até um certo nível, o shopping utiliza a água. A partir daquela reserva técnica, ele já não pode usar, ela tem que ficar ali parada para uso, até porque eu acho que a água voltaria para dentro da caixa d'água, porque a rede está pressurizada, ela precisa de um pouco de água para manter, né, aquela água suja que fica dentro do encanamento para não voltar para a caixa. Então, talvez seja por isso. Então, você tem ali um certo conhecimento que a gente vai tendo, né, das partes CMI. São muitas coisas que o Bombeiro Civil estuda, gente. São muitas responsabilidades. Tem lugar que tem gerador, tem lugar que tem equipamento de ultrassom, equipamento de raio-x, né, aquele equipamento lá que você entra dentro, é ressonância magnética. Ali tem um ímã que ele está a 5.000 graus, ele precisa ser resfriado ali, né? Ele tem um equipamento, não sei se é plutônio, alguma coisa ali dentro, que é uma coisa extraordinária dentro de um equipamento, é uma tecnologia nuclear dentro de um equipamento. Então ali tem todo um estudo para que o cara que vai fazer um combate num princípio de incêndio use o extintor adequado para não danificar um aparelho que custa milhões, né? Tem toda uma estrutura para você entrar ali, não pode entrar armado. Já tivemos um caso de um rapaz que era CAC, que ele tinha até muitos vídeos na internet, ele estava armado, mas não declarou que estava. Ele não entrou na sala, mas a mãezinha dele acabou passando mal, ele teve que entrar e esqueceu que estava armado. A arma simplesmente saiu do coldre dele, o equipamento puxou a arma, disparou e acertou nele mesmo. E o pente ainda saiu, né? Ele parece que foi ainda 22 dias lá em coma e acabou morrendo, tá? Mas ele entrou porque a mãe passou mal, a avó passou mal, ele sabia que não podia entrar, ou talvez não soubesse, não sei. É provável que soubesse, mas que na hora se esqueceu. Então é muito importante ter esse tipo de conhecimento. Conhecimento salva a vida. Então, gente, a gente teve 2 fatalidades aí, 2 bombeiros civis mortos, né? Tem que ser investigado, tem que ser apurado se eles tinham realmente as condições para fazer o trabalho. Eles não precisavam se enfiar no meio da fumaça, mas eles foram lá para poder tentar resolver o problema. Agora que fica o alerta: a sua vida em primeiro lugar, a sua equipe em segundo lugar, está em risco, é matéria do bombeiro militar. Você vai fazer o combate até onde der, vendo que não tem como, a vida vale mais do que bens materiais. Por mais que a gente esteja para preservar bens materiais também, não foi a gente que causou o incêndio. Se você faz a notificação da sala, da loja, e a loja continua fazendo as coisas, o gestor da unidade, o gestor do shopping, vai ser responsabilizado, tá? Ele vai ser responsabilizado se não tomou as providências cabíveis, se não suspendeu né? Porque o certo era suspender as atividades da unidade até que se fosse feito o reparo, né? Só que a gente sabe também, gente, que é muita coisa, é muita gente, é muita situação. As pessoas, elas não têm noção de segurança, elas querem trabalhar e elas não querem gastar o dinheiro para resolver os problemas, elas querem fazer da forma dela. Eu já tive muitos problemas no trabalho, com vazamentos de gás, com coisas desse tipo, e a gente sabe que a pessoa te peita, a gente sabe que a situação fica chata, né? Fica uma situação chata, e a gente que é bombeiro civil, pô, a gente enfrenta muita coisa, cara. Um dia a dia, é o caos, são inúmeras situações, porque a gente lidar com o prejuízo da outra pessoa que vai ter, né, o prejuízo para resolver o problema, e a ira dessa pessoa vem para cima de você, né? Então você tem que saber lidar com o público, você tem que saber a forma de procedimento, e você tem que impor também o limite. Cara, não vai poder descer dessa forma. Isso aqui não tem como funcionar dessa forma, você está colocando em risco. Ou tem que
lançar no livro de ocorrência. Então, gente, a vida do profissional bombeiro civil não é fácil. Ela poderia ser mais fácil se existisse fiscalização, se existisse um entendimento da sociedade para saber quais são as nossas atribuições e o que a gente faz durante o nosso ambiente de trabalho. Muitas coisas, muitas das prevenções que a gente faz, que salvam vidas, ninguém vê. Ninguém vê. Eu não me importo com o que as pessoas veem, porque eu não faço nada para os outros ver, né? O meu lema é: o preço do cuidado é a eterna vigilância. É o preço do cuidado, o preço que se tem. É estar vigilante constantemente. Então, as minhas obrigações têm que ser feitas, minha ronda preventiva. Agora, se você notifica e a providência não é tomada, olha a condição, o que acontece? Acaba os profissionais perdendo suas vidas.